Meu neto me chamou de velha e inútil, mas fui eu que salvei a empresa dele da falência. Eu me chamo Júlia e tenho 66 anos. Dediquei grande parte da minha vida ao universo da contabilidade, trabalhando em escritórios renomados que prestavam serviços para empresas de diversos tamanhos e áreas de atuação. Sempre apreciei a exatidão dos números e a lógica por trás de cada balanço, de cada demonstrativo financeiro, de cada projeção que apontava o rumo de um negócio. Quando me aposentei, imaginei que teria tranquilidade para desfrutar de uma rotina mais calma, cuidando de plantas, fazendo crochê ou participando de alguns cursos livres para me manter atualizada. Só não pensei que meu neto, Marcelo, fosse me chamar de velha inútil quando eu tentasse oferecer ajuda. E menos ainda que eu acabaria salvando a empresa dele da falência. Marcelo é o filho da minha única filha, a Beatriz, que o criou praticamente sozinha após o rompimento com o pai dele. Eu, nascida em uma família simples, trabalhei duro a vida inteira, e tentei dar a ela o conforto que não tive. Por isso, ver meu neto crescendo em meio aos estudos, sempre curioso e antenado em novas tecnologias, foi um grande orgulho. Ele adorava computadores desde a primeira infância, desmontava teclados, montava dispositivos estranhos e se gabava de dominar linguagens de programação que eu, com meus olhos de contadora, não compreendia bem. Aos 17 anos, desenvolveu um aplicativo simples para gerenciar listas de tarefas e chegou a ganhar um pequeno prêmio na escola. Eu e Beatriz ficamos radiantes ao vê-lo sonhando em revolucionar o mercado digital. Entretanto, a distância entre nós surgiu quando Marcelo entrou na faculdade, cursando engenharia de software. Passou a considerar obsoleta qualquer técnica de gestão que não envolvesse algoritmos de inteligência artificial ou soluções totalmente inovadoras. Parecia que a minha experiência em contabilidade se tornará, para ele, coisa de gente velha. Ainda assim, eu nutria a esperança de que, terminando os estudos, ele fosse compreender o valor de um bom controle financeiro. Foi nesse contexto que, aos 22 anos, Marcelo fundou uma startup chamada Fintex, prometendo integrar contas bancárias, cartões de crédito e investimentos numa interface inteligente e amigável. Ele reuniu 3 amigos, Ricardo, Karina e Felipe, e lançou o aplicativo com bastante alarde em redes sociais. A princípio, vibrei com a iniciativa. Imaginei que, sendo um negócio relacionado a finanças e tecnologia, ele pudesse querer algum conselho meu. Então, num almoço de família, ofereci ajuda em qualquer parte da contabilidade ou no planejamento de custos. Foi quando percebi o primeiro sinal de desprezo, ainda sutil. Ele agradeceu, mas emendou que o modelo era baseado em machine learning, BI e integrações avançadas, e que eu não queria entediar a avó com detalhes tão modernos. Senti uma pontada de frustração, porém, deixei pra lá. Meu neto estava empolgado, queria brilhar sozinho e eu não queria parecer intrometida. Nos meses seguintes, a Fintex recebeu um pequeno aporte de investidores anjo, contratou 5 pessoas e começou a funcionar em um coworking com áreas de modernidade. Marcelo aparecia em matérias de sites de empreendedorismo, posando de jovem visionário. Não demorou para que os problemas aparecessem. Segundo eu soube por Beatriz, ele se tornará cada vez mais tenso, queixando-se de a falta de tempo e em despesas maiores que o previsto. Tentei falar diretamente com ele algumas vezes, mas sempre me respondia rápido, dizendo que era normal de startup passar por altos e baixos. Interpretei aquilo como um pedido de distância, e respeitei. Cerca de 2 anos depois do início, recebi uma ligação de Marcelo dizendo que precisava de ajuda com impostos e planilhas. Surpreendida, aceitei na hora. Fui ao escritório improvisado na casa que a startup alugara. Seus amigos resolveram migrar de coworking para algo que julgavam mais profissional. Encontrei um espaço cheio de mesas coletivas, cadeiras coloridas e um clima descontraído, mas logo percebi que havia um caos gerencial. Quando me reuni com Marcelo e seus sócios, ficou claro que o fluxo de caixa estava descontrolado, as receitas não cobriam as despesas, e os impostos atrasados já estavam gerando multas. Eles não tinham qualquer planejamento contábil sólido. Pior, tentavam mascarar a falta de rendimentos com investimentos em marketing caro, sem retorno mensurável. Vó Júlia, você entende dessas coisas de contabilidade. Pode nos dizer o que fazer? Disse Marcelo, coçando a nuca. Estamos quase ficando sem dinheiro. Se não der certo, a Fintex fecha.
Apesar do tom humilde, havia sempre um olhar de impaciência em suas feições, como se me considerasse um mal necessário. Deixei pra lá e comecei a analisar a papelada. Descobri um cenário bem pior que o descrito. Havia uma defasagem mensal de quase R$ 50 mil, coberta até então pelo aporte inicial, que já estava quase esgotado. Não havia divisão clara entre contas pessoais e as da empresa, nem um controle adequado de assinaturas dos usuários. Eles anunciavam planos diversos, mas não sabiam quantos clientes de fato pagavam pelo serviço. Olhei para Marcelo e perguntei se ele tinha noção do buraco, e ele se limitou a balançar a cabeça, dizendo que estava preocupado só com a parte técnica. Durante uns dias, fiquei ali, tentando organizar tudo. Fiz fluxos de caixa, projetei cenários, cortei gastos supérfluos. Ele se irritava com meu jeito antiquado de imprimir relatórios para anotar manualmente, insistindo que a startup era papeles e que eu parecia viver em outra década. Deixei passar. Valia a pena suportar essas provocações se eu conseguisse evitar a falência e salvar tanto dinheiro que eles ainda tinham quanto os empregos de funcionários jovens que dependiam do projeto. Contudo, Marcelo exibia certa hostilidade. A cada sugestão de vamos renegociar contratos, adiar marketing e reduzir custos, ele retrucava que eu não entendia a mentalidade de crescimento exponencial. Falava em growth hacking, pivotar e outras expressões que eu respeitava, mas sabia que, sem caixa, nada se sustentaria. Em determinado momento, tentei explicar que, se o aplicativo não tivesse uma base pagante sólida, toda a suposta escalabilidade seria inútil. Ele me olhou com desprezo. A senhora quer que eu pare de investir em anúncios e patrocínios? Isso é suicídio. Precisamos ganhar mercado rapidamente. Ou a concorrência passa na frente. Entende? Eu respirava fundo e respondia. De que adianta gastar se não conseguimos manter as contas em dia? Números não mentem, Marcelo. Ele revirava os olhos. Claramente, não confiava na minha capacidade de analisar negócios modernos. Então, no final da semana, descobri um problema sério: o prazo para acertar impostos atrasados terminaria em poucos dias. Caso não pagassem, haveria uma multa grande, agravando mais a situação. Avisei-o, e ele ficou desesperado. Mas não temos dinheiro nem para a folha de pagamento deste mês. Senti compaixão e afirmei que, se quisessem de fato se salvar, precisariam de um aporte novo ou de renegociar com investidores antigos. Marcelo, cabisbaixo, disse que os investidores anjo não queriam colocar mais nada. Eu, movida por um forte sentido familiar e por acreditar que a empresa, se bem gerida, poderia se recuperar, ofereci. Tenho alguma poupança e aplicações. Posso investir na fintechs. Mas exijo que organizem melhor a casa. E que eu tenha direito de supervisão das finanças, pois não quero perder meu dinheiro por falta de controle. Eles aceitaram na hora. Marcelo fez cara de contragosto, mas não tinha opção. Investi R$ 400 mil, que vinham da soma de minha rescisão, mais economias que juntei por décadas. Assinamos um contrato, dando-me 10% das cotas da empresa e voz nas decisões financeiras. Transferi o valor, confiante de que, com aquele respiro, a startup se reergueria. Cortamos marketing inútil, cancelamos softwares não essenciais, refinanciamos impostos. As coisas pareciam caminhar para a estabilização. Salvei a folha de pagamento. Entretanto, Marcelo passou a ficar mais agressivo comigo em público, como se minha presença ferisse seu orgulho. Certa vez, durante uma conversa na frente dos sócios, eu sugeri que corrigíssemos o aplicativo antes de sair prometendo novos recursos. Ele bufou, dizendo: "Você não entende nada de desenvolvimento de software. Fique só na contabilidade. Ou prefere que eu aponte erros no seu Excel?" Senti o rosto corar, mas mantive a compostura. Marcelo estava irritado por depender da avó. Então, depois de mais uma semana de cortes e negociações, deparou-se com a falta de um grande investidor para escalar a empresa. Ele reclamava que eu não deixava gastar o suficiente para fazer barulho no mercado. E foi aí que aconteceu. Quando discordei dele quanto a injetar dinheiro em campanhas sem receita estável, ele perdeu a cabeça e gritou: "Chega, velha inútil! Você não entende nada do mundo moderno.
Quer matar minha startup de forma lenta, controlando cada tostão? Não somos uma lojinha de bairro, somos uma empresa inovadora. Vai cuidar da sua aposentadoria em vez de se meter. Aquelas palavras ecoaram na sala, deixando todos atonitos. Fiquei imóvel, pasma com tamanha falta de respeito. Só consegui dizer: se você me acha inútil, devolva o dinheiro que investi e eu saio amanhã. Ele hesitou, passou a mão na testa e acabou saindo da sala batendo a porta, deixando os demais colegas constrangidos. Fui embora naquele dia arrasada. Jamais imaginei que meu próprio neto chegaria ao ponto de me chamar de velha inútil, sobretudo depois de eu colocar meu suado patrimônio na empresa dele. Passei aquela noite chorando, pois me vinham memórias de quando ele era um menino doce, que dizia querer aprender contabilidade para entender como o mundo funcionava. Agora, agia como se eu fosse um estorvo. Na manhã seguinte, decidi que não voltaria. Mandei mensagem aos sócios, Felipe e Karina, dizendo que, caso Marcelo quisesse reembolsar meu aporte, eu faria a papelada de saída. Esperava que me respondessem rápido. Porém, quem me ligou foi Ricardo, o programador. Júlia, nós precisamos de você. O Marcelo está desesperado, mas não consegue admitir que errou. Ele confessa internamente que não tem condição de pagar tudo se você retirar o dinheiro agora. E nós estamos do lado dele só pela questão técnica, não para humilhar a senhora. Por favor, venha conversar. Respondi que só iria se Marcelo me pedisse desculpas e se comprometesse a me respeitar. Houve silêncio do outro lado. Passaram-se 3 dias sem que ele me contatasse, até que Felipe avisou que Marcelo tentará atrair um novo investidor, mas a negociação frustrara porque a empresa ainda tinha problemas básicos. Então, subitamente, ele foi até a minha casa. Abri a porta, e vi meu neto cabisbaixo, com olheiras profundas. Sem cerimônia, pediu: vó, desculpe por tudo. Fui um idiota. Estou aqui para admitir que você está certa, sem organização nas finanças, não há marketing que salve. Podemos conversar e tentar recomeçar? Por amor e pela situação dramática dos funcionários, aceitei. Sentamos na sala, onde ele confessou que não sabia lidar com minha presença porque queria provar que era capaz, sem a ajuda de família, e acabou agindo de modo hostil. Pediu 1000 desculpas por ter me chamado de velha inútil, dizendo que falou no impulso, sentindo-se frustrado com a falta de resultados. Baixei a guarda, mas avisei que não toleraria mais desrespeito. Ele concordou, prometendo mudar. Voltei à empresa, assumi formalmente o cargo de CFO e exigi mais controle, enquanto Marcelo manteria o título de CEO, focado em tecnologia e visão de mercado. As primeiras semanas foram tensas, pois eu adotava medidas duras, reduzir em 30% o departamento de marketing, renegociar salários, encerrar as práticas de promoções vitalícias para assinantes que não geravam receita. Alguns reclamaram, mas a maioria entendeu que era isso ou a falência. Durante esse período, vi um Marcelo diferente. Agora, ele não me afrontava diante dos colegas. Parecia envergonhado. Ainda se sentia desconfortável, mas se obrigava a cooperar. Assim, conseguimos estabilizar a empresa em aproximadamente 2 meses, reduzindo despesas a ponto de o déficit ser quase zero. Faltava, no entanto, um impulso extra para quitarmos as dívidas tributárias e investirmos de modo calculado em atualizações do aplicativo. Novamente, cogitamos buscar um investidor externo. Enquanto avaliávamos nomes, pintou a possibilidade de eu mesma reforçar o aporte. No íntimo, temia arriscar mais dinheiro. Já havia investido 400 mil, e arriscar mais seria expor minha aposentadoria. Entretanto, pelos relatórios, entendi que havia potencial real de lucro, se corrigíssemos problemas e mantivéssemos a casa em ordem. O aplicativo era bom, tinha usuários satisfeitos, mas precisava de refinamentos e estabilidade no back-end. Então, após longas reflexões, me ofereci a colocar mais 200 mil em troca de aumentar minha participação acionária para 20%. Para minha surpresa, Marcelo abraçou a proposta, dizendo que confiaria em mim para usar os recursos da maneira mais adequada. Assinamos novos papéis e, com esse dinheiro, quitamos pendências fiscais imediatas, garantindo paz para o crescimento. O clima melhorou. A equipe sentia que a empresa respirava, e a confiança aumentava. Marcelo passou a me consultar sobre qualquer gasto mais alto e começou a admitir, diante dos outros, que eu era essencial ao processo.
Confesso que, com isso, comecei a acreditar que havíamos resolvido a crise de relacionamento também. Contudo, um investidor grande que poderia injetar até 1 milhão mostrou interesse, mas queria ver resultados já no mês seguinte. Marcelo se entusiasmou e voltou a falar em campanhas agressivas, sprint de desenvolvimento, sem consultar planilhas. Fui enfática. Calma. Vamos manter o rumo. Não podemos, por um potencial cheque futuro, arriscar tudo de novo. Ele, para minha surpresa, concordou. Disse que confiava na minha estratégia mais cautelosa e pediu que eu liderasse a negociação com o tal investidor, explicando a realidade financeira. Foi um momento simbólico. Ali estava meu neto, outrora prepotente, pedindo para que eu fosse a principal responsável por mostrar a seriedade da startup. Fizemos reuniões bem-sucedidas, mas o investidor, após a auditoria, pediu mudanças pontuais e quis um pouco mais de participação. Pesamos prós e contras. Ao final, resolvemos recusar, pois as exigências eram exageradas, pediam controle quase total. Marcelo me surpreendeu positivamente ao optar pela solidez, em vez de vender a alma do negócio. Quando saímos desse processo, percebi que havia maturidade crescendo nele. Nesse intervalo, a Fintex conquistou novos assinantes pagantes, reduzindo ainda mais o prejuízo. O aplicativo ficou mais estável, pois Ricardo priorizou correções críticas. Karina reformou a interface, Felipe focou em campanhas segmentadas. As contas, enfim, passaram a respirar. Marcelo, então, me chamou para uma reunião com a equipe, onde discursou: "Quero agradecer a todos por aguentarem tempos difíceis. E, em especial, agradeço a minha avó, a CFO Júlia, que resgatou nossas finanças. Eu errei muito ao subestimá-la, mas ela provou que não existe inovação sem organização." Aplausos irromperam, e eu me emocionei ao ver que, finalmente, ele admitia publicamente meu valor. Naquela noite, após o expediente, ele me convidou para jantar. Um gesto inusitado, pois raramente fazíamos algo fora do ambiente da startup. Aceitei, curiosa. No restaurante, Marcelo contou como se sentia pressionado desde sempre a ser grande, por ser o neto da mulher mais forte que conhecia, referindo-se a mim e à minha trajetória de luta. Ele quis trilhar um caminho próprio, sem ser enxergado como alguém que dependia da família, mas exagerou na postura. Confessou que as palavras "velha e inútil" saíram no calor do pânico, quando viu seu sonho ruir. Pediu perdão de novo e declarou que me amava, que precisava de mim não só como CFO, mas como referência. Comovida, eu o abracei e segurei suas mãos. "Marcelo, você não é menos capaz por contar com quem já tem experiência. Sinto que aprendeu a lição. Espero que a gente mantenha esse respeito." Ele assentiu, emocionado. Assim, consolidamos uma nova fase de harmonia. Com o passar dos meses, a Fintex, enfim, alcançou o break-even, o ponto em que as receitas cobriam as despesas. A equipe comemorou, pois era a primeira vez que não havia prejuízo. Marcelo me agradeceu pessoalmente, chamando-me de um pilar fundamental. Fui curando as feridas do passado. Não vou negar que a lembrança de velha inútil ainda vinha à tona vez ou outra, mas tentei superar. Afinal, a vida é curta demais para guardarmos rancores contra quem amamos. Cerca de 1 ano após essa virada, nossa base de usuários triplicou. Introduzimos um plano corporativo, no qual empresas pagavam para oferecer o app aos funcionários como benefício. Isso gerou um salto de receita, e a projeção de lucros cresceu. Ao mesmo tempo, um banco de médio porte começou a sondar parcerias. Dessa vez, partimos para a negociação de forma estruturada, com dados impecáveis. Eu e Marcelo lideramos as conversas, mostrando transparência e proposta clara de sinergia. Por fim, o banco se tornou sócio minoritário, investindo uma quantia robusta e nos abrindo portas em diversos segmentos. Marcelo, nesse ponto, era outro homem, confiante, mas humilde o suficiente para ouvir conselhos. Da mesma forma, eu aprendi a me adaptar a algumas metodologias modernas, evitando imprimir tudo em papel. Passamos a misturar minha bagagem contábil com tecnologias de automação financeira. Criamos, inclusive, processos mais ágeis para monitorar o fluxo de caixa em tempo real. A Fintex, de quase falida, passou a ser exemplo de fintech emergente que se reestruturou e encontrou seu caminho. Muitos funcionários que presenciaram a crise inicial se orgulhavam de ter ficado, pois agora a empresa oferecia até participação nos lucros.
Então veio o ápice. A revista local de negócios, que antes exaltara Marcelo como jovem visionário, pediu para fazermos uma matéria contando a reviravolta da Fintechs. Marcelo me chamou para ser entrevistada ao lado dele. Fiquei reticente, achando que o foco deveria ser nele, mas ele insistiu, dizendo que minha participação era crucial. Fomos ao estúdio da revista, onde passamos cerca de 2 horas relatando como a startup quase sucumbira por falta de gestão e como uma contadora aposentada eu trouxe não só dinheiro, mas ordem às contas. Eu sublinhei que, apesar de conhecer contabilidade, precisei me adaptar à cultura de uma empresa jovem e, no fim, encontramos um equilíbrio. O repórter se mostrou surpreso, dizendo que era raro ver esse tipo de parceria geracional funcionando. Marcelo aproveitou para confessar, diante da câmera, que me ofendera e que, graças à minha capacidade, a empresa se salvara. Foi emocionante, pois ele se expôs, falando que me considerava a maior responsável pela virada. A repercussão dessa entrevista foi muito positiva, tanto para mim quanto para a Fintechs. Passamos a ser procurados por outras startups pedindo consultorias ou parcerias, e ganhamos credibilidade no mercado financeiro. No âmbito familiar, Beatriz chorou de alegria ao ver o filho reconhecendo minha importância. Tudo parecia caminhar rumo a uma consolidação saudável. Não que a empresa estivesse livre de desafios, mas, agora, existia um alicerce de respeito e profissionalismo. Mesmo assim, não vou pintar esse quadro como um conto de fadas. Ao longo do caminho, Marcelo e eu ainda tivemos divergências. Ele, às vezes, se entusiasmava demais com ideias ousadas de expansão, e eu precisava puxar o freio. Em contrapartida, entendi que, sem certa ousadia, não haveria crescimento. Então, criamos um processo interno. Toda nova iniciativa passava por análise de viabilidade, com Marcelo expondo o potencial mercadológico e eu calculando impactos nos números. Ao final, decidíamos em conjunto, sempre buscando um meio-termo entre prudência e inovação. A equipe, por sua vez, gostava de ver como um CEO jovem e uma CFO sênior podiam dialogar e aprender um com o outro. Isso trouxe um clima de respeito mútuo, influenciando até a cultura da Fintechs. Os funcionários mais novos se sentiam à vontade para sugerir ferramentas modernas, enquanto eu demonstrava disposição em aprender. Concomitantemente, aqueles que chegavam sem noção de disciplina orçamentária eram educados a valorizar relatórios, metas e indicadores objetivos. Já se passavam 2 anos desde o fatídico dia em que ele me chamou de a velha inútil, quando atingimos um marco ainda mais significativo. A Fintechs fechou o trimestre com lucro sólido, sem depender de nenhum grande aporte. O app se tornará rentável, tinha versões atualizadas e uma base fiel de clientes corporativos e individuais. Marcelo, certo dia, me convidou para uma festa interna de comemoração daquele lucro. Haveria um pequeno discurso. Achei que seria apenas um evento rotineiro, mas, ao chegar, vi algo mais elaborado. Ele projetou num telão uma linha do tempo, mostrando a fundação da empresa, o rápido crescimento inicial, a crise drástica e, finalmente, o renascimento sob nova gestão financeira. Em seguida, me chamou ao palco para entregar uma placa de honra ao mérito, simbolizando a gratidão do time. Foi um momento emocionante, pois percebi que o neto, enfim, reconhecia publicamente, sem medo de parecer fraco, que a avó foi crucial. Recebi aplausos de todos, alguns gritos de Anviva CFO, e não contive as lágrimas. Lembrei-me de como quase larguei tudo após aquela humilhação. Poderia ter deixado a empresa quebrar, mas optei por perseverar em nome do amor que sentia por Marcelo e pelo senso de responsabilidade profissional. Quando desci do palco, ele me abraçou, dizendo: "Vó, você não imagina como me arrependo de tê-la ofendido. Se não fosse você, eu não teria nada disso. Obrigado por acreditar em mim mesmo depois de eu ter falado tanta besteira." Respondi, com a voz embargada. Também agradeço por ter aprendido a valorizar quem só queria te ajudar. Hoje, sinto que somos uma grande equipe. Sim, não éramos mais só avó e neto, mas sócios e parceiros de gestão, unidos por um objetivo maior. Nas semanas seguintes, fui convidada para palestrar em eventos de contabilidade e inovação, contando como a Fintech sobreviveu. Viramos um case de colaboração geracional em como a contabilidade clássica se une à tecnologia de ponta. Houve quem fizesse piadas, dizendo que, talvez, Marcelo devesse renomear a empresa para algo que homenageasse sua avó. Ele ria e me olhava envergonhado, mas sempre acrescentava:
Se vocês soubessem o trabalho que ela teve para consertar nossas bobagens. Assim, construímos uma relação forte. Claro que havia tensões pontuais, mas nunca mais me chamou de velha inútil. Pelo contrário, quando quer destacar a importância da sabedoria, cita meu exemplo. Cheguei a pensar que eu me aposentaria de novo, pois já passava dos 66 e poderia querer sossego. Mas, sinceramente, percebi que adoro o que faço. Gosto de ver as demonstrações financeiras da Fintechs, gosto de sentar para planejar, trocar ideias com Marcelo, e até me divirto com as inovações tecnológicas que a equipe cria. O neto amadureceu muito. Aprendeu o valor da humildade. Por vezes, me surpreendi ao vê-lo orientar programadores mais jovens. É preciso ter disciplina no código, assim como temos de ter disciplina nas finanças. Perguntem a Júlia quanto o improviso pode custar caro. E eu, em contrapartida, deixei de querer imprimir tudo em papel, adotando plataformas digitais de contabilidade e usando dashboards automatizados. Encontramos, assim, uma mistura ideal de controle e modernidade. E assim, está a jornada de como meu neto me chamou de velha inútil, mas eu salvei a startup dele da falência. Não foi por vingança ou ostentação, mas por acreditar que, mesmo na contramão do preconceito geracional, havia chance de unir forças para crescer. No fim, ambos saímos mais fortes, ele aprendeu a preciosidade de uma contabilidade bem feita, e eu redescobri a adrenalina de enfrentar desafios profissionais. Talvez esse seja o maior presente que a vida poderia ter me dado na fase da aposentadoria. Com meus cabelos grisalhos e meu olhar atento, sigo em frente, orgulhosa de ver Marcelo, antes arrogante, agora exalando humildade e gratidão. E, sempre que penso na expressão velha inútil, recordo que essas duas palavras podem ser derrotadas pelo poder da sabedoria, do amor e da coragem de recomeçar.